E aí, pessoal? Tudo bem? Na aula passada, a gente viu como representar circunferências a partir da sua equação reduzida. E nessa aula, a gente vai aprender a como representar uma circunferência a partir da sua equação geral. Vamos lá? Beleza, gente. A equação geral é bem simples. Se você entendeu como representar uma circunferência na sua equação reduzida, para transformar na equação geral, basta você desenvolver os termos da equação reduzida. Só isso. Fazendo esse desenvolvimento, você obtém a equação que a gente chama de geral, certo? A gente já visto lá na aula passada que uma equação reduzida da circunferência tem essa carinha aqui, né? É x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. A gente já visto isso aqui. E aí, quando eu falo de desenvolver essa equação reduzida, eu quero dizer o seguinte: você vai pegar esse x menos x do centro, que está elevado ao quadrado, e fazer o produto notável, certo? Você vai fazer lá o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você vai ter uma coisa assim, ó. Olha lá, x quadrado menos 2x xc. Aqui eu só coloquei o contrário, certo? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Mais o quadrado do segundo. Aí depois mais, aqui a mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente obtém isso aqui, igual ao raio ao quadrado. Beleza? Então, esse desenvolvimento, e aí depois a simplificação dos termos, vai me gerar a equação geral. Beleza? Eu só vou reescrever essa equação aqui, ó. Mesma coisinha que está escrito, só vou trocar a ordem de escrita. Vai colocar o x quadrado e o y quadrado juntos, que aparecem aqui. Aí o menos 2xcx, menos 2ycy, e os outros termos eu deixei aqui para o final. Ó. Xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, e o raio ao quadrado eu passei para o primeiro membro, menos raio ao quadrado. Certo? Então eu só remodelei a equação de cima. Por quê? Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Esse menos 2xc, que está multiplicando o x, a variável x aqui, ele é uma constante, certo? Porque nessa equação reduzida, o x do centro, o y do centro e o raio eram números, que dependem de cada circunferência. Então, na hora que você pega o menos duas vezes o x do centro, vai dar um número só, que eu estou chamando de a, aqui. Esse menos 2 vezes o y do centro também vai dar outro número que eu estou chamando aqui de b. E isso tudo aqui no final, ó, o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, você vai fazer um cálculo, né? Se você tivesse lá tudo numérico, né? Isso aqui eu estou fazendo um caso geral. Mas se você tivesse numérico, você ia juntar tudo isso aí num número só, que eu chamei aqui de c. Isso significa que nossa equação geral da circunferência vai ter essa carinha, sempre, ó. X quadrado mais y quadrado mais ax mais by mais c igual a zero. Toda equação geral de circunferência tem esse formato. Ela apresenta os termos x quadrado, apresenta o termo y quadrado, aí o x, o ax, o by e o c, alguns desses podem ser zero, então pode ser que eles não apareçam, certo? Tipo, pode ser que não apareça o x, pode ser que não apareça o y, pode ser que não tenha essa constante aqui, certo? Mas o x quadrado e o y quadrado sempre vão aparecer, e reparem no seguinte: o x quadrado e o y quadrado, eles têm o mesmo coeficiente, né? No caso aqui ficou 1. 1x quadrado, 1y quadrado, certo? Mas poderia ser os dois igual a 3, por exemplo. 3x quadrado e 3y quadrado. Mas mas no desenvolvimento não apareceu esse 3. Mas é porque nada impede de você pegar essa equação que está aqui, ó, no retângulo, e multiplicar tudo por 3. Se você multiplicar os dois membros por 3, você vai ter uma equação equivalente. E aí o coeficiente de x quadrado e y quadrado vão ser 3 em cada. O importante é que eles são sempre iguais. Se eles não forem iguais, isso com certeza não representa uma circunferência. Certo? Esse é o primeiro critério. X quadrado e y quadrado com coeficientes iguais. Tudo bem? Outra coisa que observa nessa equação. Repare que aparece um x quadrado, aparece um y quadrado, mas não aparece nenhum termo cruzado. Tipo x vezes y. Não aparece isso. Aparece só o x quadrado, só o y quadrado, só o x, só o y e constante. X vezes y não aparece aí. Se aparecer também, você já sabe que isso não representa uma circunferência. Beleza? Agora, tem uma diferença na frase. Olha o que eu vou falar aqui.
Toda circunferência tem a equação geral com esse formato. Mas nem toda equação com esse formato representa uma circunferência. Entenderam a diferença? Toda circunferência tem equação nesse formato, mas nem toda equação nesse formato representa necessariamente uma circunferência. Então, tem equações desse tipo que vocês vão ver que representam um único ponto. Tem equações desse tipo que não representam nada no plano cartesiano. Eu vou fazer com vocês aqui 3 exemplos para a gente ver o porquê disso que eu estou afirmando. Vai ser um exemplo onde eu vou apresentar uma dessas equações que vai ser uma equação de circunferência, uma onde ela vai representar só um ponto e uma onde ela não vai representar nada. Que são os 3 casos possíveis. Equações desse tipo, ou circunferência, ou nada, ou um único ponto. Beleza? Vamos verificar isso aí. Opa, aqui. Bom, primeiro exemplo. A equação x² mais y² mais 6x menos 10y mais 30 igual a zero. Olha, é uma equação daquele formato, né? x², y², coeficiente vezes x, coeficiente vezes y mais constante. Igual a zero. Representa uma circunferência? Em caso positivo, qual é o seu centro e o comprimento do seu raio? Então, beleza, ó. Esse é um exemplo muito bom. Várias questões de vestibulares e tal dão equações de circunferência nesse formato aqui, não na equação reduzida. Nesse formato. E aí, como é que você obtém o centro e o raio da circunferência? Né? Você bate o olho aqui, você não consegue ver de cara. Ó, o centro é esse, o raio é tal. O que a gente faz aqui é fazer o processo inverso. Para a gente chegar da equação reduzida na equação geral, a gente desenvolve a equação reduzida. Da geral para a reduzida, eu vou fazer uma técnica que chama completamento de quadrados. Por que eu vou transformar na equação reduzida? Porque na equação reduzida é facinho eu descobrir qual é o centro e o raio, né? Porque eu já sei que é x menos x do centro. Então, se tiver lá x menos 4 ao quadrado, eu sei que o x do centro é 4. Y menos y do centro. Se aparece lá y menos 5 ao quadrado, eu sei que o y do centro é 5. É fácil verificar, diferente da equação geral. A equação reduzida é muito mais vantajosa na circunferência, na minha opinião. Certo? Então vamos ver como é que a gente faz essa transformação. Então eu escrevi aqui, né, a equação que foi dada, o enunciado. E agora, ó, reparem o passo seguinte que eu vou fazer. Eu vou só reescrever essa mesma equação colocando algumas lacunas aqui. Certo? Então lá, x² mais 6x. E outra coisa, né, eu separei os x num canto, depois os y no outro, e joguei os números para o outro lado. Né? O 30 que estava aqui, essa constante, joguei para o segundo membro como menos 30. E o x deixei perto de x e y perto de y. O que eu vou fazer? Ó? Repare que aparece aqui um x² mais 6x e eu deixei um espaço, porque é um número que a gente vai ter que jogar aí para conseguir completar um quadrado perfeito. Né? A gente quer transformar na equação reduzida, significa que a gente quer deixar naquele formato x menos alguma coisa ao quadrado. Então eu tenho que transformar esses 3 termos num quadrado perfeito. E aí eu preciso pensar que número que eu tenho que pôr nessa lacuna para transformar num quadrado perfeito? A resposta sempre vai ser, ó, metade do coeficiente do x elevado ao quadrado. Então, se aparece aqui 6x, pega a metade, 3. 3 ao quadrado, 9. Então, eu tenho que somar 9 aqui. Por quê? Porque aí isso aqui, ó, vira um x mais 3 ao quadrado. Repara lá, ó, quadrado do primeiro é o x² que está aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2 vezes x vezes 3, é o 6x, que está aqui. Mais o quadrado do segundo, que é o 9, que está aqui. Certo? Então, a gente transformou esses 3 termos num quadrado perfeito, que é o formato de equação reduzida. Tudo bem? E por que foi o mais 3 aqui? O mais 3 é porque, de novo, aquela dica que eu dei para vocês. É metade do que multiplica o x aqui. É mais 6, então vai ficar mais 3 aqui. Agora, vou fazer outro completamento de quadrados. Nessa parte do y agora. y² menos 10y mais quanto para dar um quadrado perfeito? Pega a metade do 10, ou do menos 10, e eleva ao quadrado. Vai dar menos 5 a metade, elevando ao quadrado 25. Então eu somo 25 aqui. E aí isso vai virar um quadrado perfeito, y menos 5 ao quadrado. Né? Confere. Quadrado do primeiro, y². 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 10y, que é o que está aqui. E o quadrado do segundo é o 25.
certo? Agora, eu não posso simplesmente somar 9 e 25 no primeiro membro dessa equação e achar que está tudo bem. O que eu somar no primeiro membro, eu tenho que somar no segundo também. Então, eu somei 9 e 25 aqui, eu somo 9 e 25 no segundo. E aí eu vou ter aqui menos 30 mais 9 mais 25, que vai dar 4. Beleza? E aí pronto, ó, essa aqui é a nossa equação reduzida. Repare que em duas passagens aqui a gente chegou da equação geral transformando na equação reduzida, facinho. E agora, isso representa uma circunferência, beleza? Qual que é o centro dessa circunferência? Bom, aqui tinha que ser x menos o x do centro. Se aqui está x mais 3, significa que o x do centro é menos 3. Né? Porque é menos o menos 3 que daria o mais 3 que está ali. E o y do centro tem que ser 5. Né? Tá y menos 5, então, e era para ser y menos y do centro, então y do centro é 5. Então, é uma circunferência de centro menos 3, 5. Basta lembrar que é sempre o sinal trocado que tiver aqui também. Fica mais fácil pensar assim às vezes. Aqui está mais 3, então o x do centro é menos 3. Aqui está menos 5, então é 5. Certo? Troca o sinal que você já tem o centro direto ali, o x e o y. E o raio? Bom, aqui no segundo membro da equação reduzida tinha raio ao quadrado. Então significa que o raio elevado ao quadrado é 4. Então o raio tem que ser 2. Beleza? Pronto. Então a gente obteve da equação geral para a equação reduzida e aí conseguiu verificar, ó, é uma circunferência com tal centro e com tal raio. Beleza? Fácil, né? São mais 2 exemplos que eu vou fazer desse tipo e eu quero que vocês tentem fazer antes de me ver fazendo aqui, certo? Para vocês aprenderem bem. Então a mesma coisa, ó. A equação x² mais y² mais 8x blá, blá, representa uma circunferência. Em caso positivo, qual o centro e comprimento do seu raio? Tenta fazer essa técnica de completamento de quadrados e ver o que você obtém. Vai ser uma coisa parecida com a anterior, só que aqui a gente vai ter uma conclusão um pouquinho diferente. Por isso que eu estou fazendo um exemplo novo aqui. Pausou o vídeo, tentou? Agora vou fazer com vocês. Bom, vou reescrever a equação, igual no anterior. Aí eu vou colocar aquelas lacunas, né? Juntar x com x, y com y, né? Olha lá, x² mais o 8x que está aqui. Aí mais um espacinho, que é para a gente completar o quadrado. Depois y² menos 18y mais um espacinho. O 97 joguei para o segundo membro e coloquei esses 2 espaços, porque o que eu somar no primeiro membro tem que somar no segundo. Certo? Para equilibrar a equação. Vou ter um quadrado perfeito aqui. O que eu tenho que somar para transformar isso em um quadrado perfeito? É a metade do 8, que é 4, elevado ao quadrado, 16. Então, somo 16 aqui, e isso vira um x mais 4 ao quadrado, né? É sempre x mais essa metade ao quadrado. Então, aqui era 8, fica x mais 4. Depois, o segundo quadrado perfeito, que eu tenho que fazer um completamento ali. O que eu tenho que somar aqui? É a metade do menos 18, que é menos 9, ao quadrado, 81. Soma 81 aqui. E isso vai virar um quadrado perfeito. Y menos 9, né? É sempre metade do que está aqui. E como aqui está menos, y menos 9 ao quadrado. Se eu somei o 16 e o 81 no primeiro membro, eu tenho que somar o 16 e o 81 no segundo também, para manter um equilíbrio. E agora repare no seguinte. 16 mais 81 dá 97. Menos 97 dá 0. Então essa é a pequena diferença que tem do exemplo anterior. Aí você pensa, bom, isso aqui é uma circunferência de raio de centro menos 4, 9, raio 0? Né? Porque aqui raio ao quadrado está dando 0. Isso não faz sentido geométrico, né? Uma circunferência de raio 0. Na verdade, se você for pensar só para analisar a equação em si, eu estou vendo o seguinte, ó, eu tenho uma coisa elevada ao quadrado e coisas elevadas ao quadrado, números reais, né, dão sempre números positivos. O menor número que pode dar é 0. E aqui um y menos 9 ao quadrado também, o mínimo que pode dar é 0. É de 0 para cima. Para eu somar essas duas coisas e dar 0, só tem uma maneira de fazer isso. O x tem que ser menos 4 necessariamente, porque aí fica menos 4 mais 4, que é 0, ao quadrado 0. E o y tem que ser 9 necessariamente, porque fica 9 menos 9, 0, ao quadrado 0. É o único jeito de somar dois quadrados e ele dá 0. Os dois termos têm que ser 0.
Então, repare que isso não é uma circunferência. Ela, na verdade, é um único ponto. Só tem um valor de x e um valor de y específico que satisfaz essa equação. Qual é? Menos 4 para o x e 9 para o y. Então, esse é o ponto. O ponto do plano cartesiano que satisfaz essa equação? Menos 4, 9. Só. Tudo bem? E, para a gente encerrar os 3 casos possíveis, né, eu falei que essas equações ou representam uma circunferência, ou um único ponto, que é quando dá zero aqui, ou pode não representar nada. Quando que não vai representar nada? Quando esse número aqui depois do igual, ó, for um número negativo. Porque aí não tem como uma soma de 2 números elevados ao quadrado dar negativo. Isso não tem como acontecer. E aí, no caso, essa equação não representaria nenhum ponto do plano. Vamos fazer um exemplo onde acontece isso. Ó. Essa equação aqui. 2x² mais 2y² mais 16x menos 24y mais 122. Será que ela representa uma circunferência? E se representar, qual é o comprimento do raio e o centro? Eu já falei para vocês que não vai ser, né? A gente já vai obter um número negativo ali depois do igual. Só que eu quis colocar esse exemplo também, ó, porque aqui aparece 2x² e 2y². Não é 1x² e 1y² igual nos casos anteriores. Então a gente vai ter que fazer um passo a mais. Para fazer o completamento de quadrados bonitinho, ó, eu pego essa equação e a primeira coisa que eu faço é dividir tudo por 2. Certo? E aí na hora que eu divido tudo por 2, aí eu caio nos casos anteriores. Beleza? Se fosse 5x² mais 5y², divide tudo por 5. A primeira coisa que você faz é isso. Certo? É importante deixar aqui o coeficiente do x² como sendo 1 e o coeficiente do y² como sendo 1, para usar a técnica de completar quadrados. Certo? É bem importante fazer isso primeiro. E aí, uma vez feito isso, agora é só repetir os passos que a gente já fez. Então eu vou colocar umas lacunas, juntar o x com o x, o y com o y aqui, né? E aí, vamos completar quadrados. Que número que eu tenho que somar aqui, nessa lacuna, para dar um quadrado perfeito? É a metade do 8 elevado ao quadrado, que dá 16. Metade do 8, 4, né? Ao quadrado, 16. Ah, uma observação que eu não fiz lá em cima. Só para lembrar, né? Eu falei para vocês no começo, mas não lembrei agora. Isso aqui pode ser que represente uma circunferência porque o coeficiente de x² e de y² são iguais. É 2 e 2. Se fosse 2 e 3, por exemplo, você já falaria, ó, isso não é circunferência. Pronto, já matava a questão de começo, de início. Certo? Se elas são diferentes, já não é. Se são iguais, pode ser que seja. Agora voltando aqui, ó. x² mais 8x mais 16, fazendo o fechamento, né? A fatoração aí. Isso aqui dá y mais 4 elevado ao quadrado. Certo? É sempre metade desse número aqui, desse 8 no caso, né? No segundo trinômio ali, ó. y² menos 12y mais quanto? Para ser um quadrado perfeito. É metade de 12 ao quadrado. Metade de 12, 6 ao quadrado, 36. E aí isso vai ser y menos 6 ao quadrado, né? Metade do menos 12 é menos 6. Se eu somei 16 e 36 no primeiro membro, somo no segundo. E aí repare que eu obtenho aqui, ó, 16 com 36 dá 52. Menos 61 dá menos 9. Se aqui deu um número negativo, o raio teria que ser raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de menos 9 só faz sentido em números complexos. Certo? Nos números reais isso não existe. E aqui em geometria analítica a gente só trabalha com números reais. Então significa que isso aqui não representa nada. Se você analisar a equação friamente, você vai ter uma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado dando um número negativo. Mas coisas ao quadrado são maiores ou iguais a zero. Como que você soma e vai dar negativo? Não tem jeito. Certo? Então, nenhum ponto satisfaz essa equação. Isso não representa nada. E são os 3 casos possíveis. Se você obtém aqui depois do igual positivo, representa uma circunferência. Se você obtém igual a zero, representa um único ponto. Se você obtém negativo, não representa nada. Beleza? Tá. Com esses 3 exemplos, eu aproveitei para trabalhar bastante com vocês essa coisa de completar quadrados. Certo? Inclusive, é bom vocês tentarem fazer esses exemplos, né? Espero que vocês tenham tentado fazer antes de mim, para treinar. Você só vai pegar o jeito disso fazendo sozinho. Porque eu acho que é o jeito mais fácil de obter centro e raio de circunferência. A maior parte dos casos, ó, em questões aí de vestibulares, vamos colocar assim, vestibular, Enem, essas equações vão sim representar circunferências.
certo? Difícil quando dá um ponto só ou quando não dá nada, igual nesse exemplo aqui. Normalmente representam circunferências. E aí o que eles querem normalmente, ou o que você precisa para resolver o problema, é descobrir o centro e o raio. Então, pega a equação geral, transforma na reduzida e aí você obtém o centro e o raio facilmente. Beleza? Tá, vamos fazer mais 2 exemplos ainda nessa aula. Essa aula também vai ser um pouquinho longa, mas vai ser a aula completinha de equação geral, para vocês aprenderem tudo que tem que aprender dentro disso. Aqui, ó, exemplo 4. Determine a equação geral da circunferência tangente aos eixos no segundo quadrante e que possui raio de comprimento 2. Ele quer a equação geral de uma circunferência tangente aos eixos no segundo quadrante e raio de comprimento 2. Tenta resolver você. Né? Tenta fazer, resolver, pausa o vídeo. E agora vamos junto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ilustrar a situação. Então tem lá um plano cartesiano e a circunferência tangente aos eixos no segundo quadrante. Então imagine isso aqui. Tangente, né, significa que está tocando num ponto só. No eixo x e no eixo y. Para eu descobrir a equação geral da circunferência, eu acho mais fácil partir da equação reduzida. Certo? Porque aí eu pego a equação reduzida, desenvolvo ela e chego na equação geral. Para chegar na equação reduzida, eu preciso do centro e do raio. O raio ele já me deu o que vale 2. Olha lá, raio de comprimento 2. Falta eu descobrir o centro. Para descobrir o centro, eu penso no seguinte, ó. Estou vendo aqui a minha figura, né? O centro ele tem que estar a 2 unidades de distância aqui do eixo y, desse ponto que está tangenciando, e 2 unidades de distância desse ponto no eixo x, que é o raio. Certo? Então repare no seguinte, o centro está 2 para trás, pensando com relação ao eixo x, ele está 2 para trás da origem do eixo x. Então o x do centro é menos 2. E o y? Ele está 2 para cima, né? Do eixo x aqui. Então o y vale 2. Então esse aqui é o centro, ó, menos 2, 2. Tudo bem? Repare como a figura ajudou a gente a descobrir esse centro facilmente, sem praticamente fazer cálculos. Agora, sabendo o centro e o raio, a gente sabe que a equação reduzida da circunferência tem esse formato, né? E aí no x menos o x do centro, eu troco o x do centro por menos 2. Fica x menos o menos 2 ao quadrado. No y do centro, eu troco por 2. Y menos 2 ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado, no nosso caso o raio é 2, 2 ao quadrado. Só vou reescrever aqui, ó, o menos 2 vira mais 2, né? Só isso que eu fiz da segunda equação para a terceira aqui. E agora a gente faz o desenvolvimento, porque ele quer a equação geral, né? Se fosse a resposta dele a equação reduzida, você poderia parar aqui, ó. Essa é a equação reduzida. A equação geral vamos desenvolver. Então fica o quadrado do primeiro mais, porque aqui é mais, 2 vezes x vezes 2, que dá 4x, mais o quadrado de 2, que é 4. Aqui, y² menos 2 vezes y vezes 2, que é menos 4y, mais o quadrado de 2, que é 4. Igual a 4. Certo? E agora é só embelezar, né? Juntar os números todos, que é esse 4 mais o 4 e subtrai o 4, nas contas 4, né? E juntar o x², normalmente a gente coloca x² e y² no início da equação. Então x² mais y² mais 4x menos 4y. E aqui, ó, 4 mais 4, 8. Esse 4 veio para o primeiro membro subtraindo, 4. Igual a 0. Beleza? Então essa é a equação geral dessa circunferência aqui. A equação reduzida era essa aqui, ó, a equação do meio aqui, ó. Tudo bem? E para finalizar, um último exemplo. E esse aqui é mais algébrico. Cai no vestibular da FGV. E fala o seguinte, ó. Dada a equação x² mais y² igual a 14x mais 6y mais 6, se P é o maior valor possível de x e Q é o maior valor possível de y, então 3P mais 4Q é igual a quanto? Repare que esse é um problema que você lê, ele nem parece ser geométrico. Não parece ter nada de geometria aqui. De fato, quando a gente pensa numa equação de reta, de circunferência, como a gente está vendo nessa aula, você tem as duas visões da equação. Você tem pares de x e y que satisfazem essa equação aqui, por exemplo.
Ah, tem um valor de x específico e um de y específico que satisfaz. Se você fizer o conjunto de todos os pares de x e y que satisfazem, isso vai dar aquela circunferência. Certo? Basicamente é isso, quando a gente enxerga uma equação. Tem infinitos valores de x e y, e cada parzinho, se eu colocar no plano cartesiano, vai representar um ponto. E aí, representando todos os infinitos pontos, isso dá a circunferência. Essa é a visão que a gente tem que ter. Então, aqui na hora que ele dá essa equação aqui, ó, que tem lá x² e o y², os dois com coeficientes iguais, eu já posso pensar, opa, se eu for representar isso aqui no plano cartesiano, isso pode dar uma circunferência. Certo? Dessa circunferência, vai ter um ponto que vai ser o mais para a direita, ou seja, o ponto que vai ter o maior x. Esse maior x é o que ele está chamando de P aqui. E vai ter o ponto mais acima dessa circunferência é o que ele está chamando de Q. Aqui, ó, o maior valor possível de y. Então, se a gente conseguir descobrir esses pontos, aí fica fácil fazer 3 vezes P mais 4 vezes Q e marcar a alternativa. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, vamos pensar nessa equação como sendo uma equação de uma circunferência. Então, vou reescrever ela aqui, ó. x² mais y², e só passei tudo para cá, tudo para o primeiro membro, para ficar da mesma carinha que a gente fez nos exercícios anteriores. Então, 14x veio para cá menos 14x, menos 6y e menos 6. Está aqui. Agora a gente vai fazer o completamento de quadrados. Então, eu faço aquelas lacunas, né? x² menos 14x mais alguma coisinha, y² menos 6y mais alguma coisinha e os lacunas depois também. O menos 6 joguei para lá como 6, né? Certo. Agora, reparem no seguinte. Para completar o quadrado aqui, eu faço sempre metade do menos 14, que é menos 7, e ao quadrado, dá 49. E isso vai virar um x menos 7 ao quadrado, né? X menos 7 ao quadrado, que é metade do menos 14. Nesse aqui, nesse outro trinômio, y² menos 6y mais quanto para ser um quadrado perfeito? Metade de 6, 3 ao quadrado, 9, né? Então eu somo 9 ali. E isso aqui vai ficar y menos 3, sempre metade. Y menos 3 ao quadrado. Se eu somei 49 e 9 no primeiro membro, eu tenho que somar 49 e 9 no segundo. E aqui vai ficar, então, 6 mais 49, que dá 55, mais 9, 64. Beleza? Repare que deu a equação de uma circunferência realmente, né? Deu um número positivo aqui depois do igual, né? Aqui um quadrado perfeito com x, um quadrado perfeito com y. Beleza. É uma circunferência. E essa circunferência aqui, qual que é o centro dela? O centro era para ser x menos o x do centro, né? Então está x menos 7. Então significa que o x do centro é 7. E o y do centro é 3. Então o centro é 7, 3. E qual que é o raio? O raio é 64? Não. O raio é a raiz de 64, porque esse 64 é o raio ao quadrado, né? Então o raio é 8. Beleza. Então essa equação que ele me deu aqui no enunciado representa, no plano cartesiano, uma circunferência de centro 7, 3 e raio 8. Vamos representar ela aqui, ó. Plano cartesiano, coloquei um centro aqui, 7, 3, nem coloquei em escala, é só para a gente entender. Raio 8, está aqui a minha circunferência. Agora, eu quero descobrir o que é esse P e esse Q que ele deu no enunciado. O P é o maior valor de x. Então eu tenho que pegar qual que é o ponto mais à frente da circunferência. Eu vou pegar o centro aqui, ó, e seguir para frente. Esse ponto é o ponto mais à frente, é o ponto que tem o maior x. Certo? Como o raio é 8, e aqui eu estou vendo que o x do centro era 7, então esse ponto está 8 para frente. 7 mais 8, 15. Esse 15 é o meu P, que ele cita no enunciado. Tudo bem? E se eu quero saber o maior valor de y, quer dizer, o ponto mais acima, então eu vou seguir do centro para cima aqui, ó. E o raio é 8. O y do centro era 3. 8 para cima vira 11. Beleza? E esse 11, então, é o nosso Q. Agora, o que ele quer saber é 3P mais 4Q. E o 3P mais 4Q vai ser 3 vezes 15 mais 4 vezes 11. 3 vezes 15 mais 4 vezes 11. 3P mais 4Q. 3 vezes 5 é 45, 4 vezes 11 é 44, somando 89, a alternativa D.
e fecha o exercício e fecha a nossa aula aqui, certo? Só uma coisa, hein? Uma coisa que eu falei no comecinho do enunciado desse exemplo. Essa equação, a equação algébrica, ele nem citou geometria analítica, ele nem citou plano cartesiano, nada, mas a gente usou o plano cartesiano para conseguir saber o maior valor possível de x e o maior valor possível de y. Olha que legal essa relação entre a geometria e a álgebra. Você pode interpretar equações como coisas geométricas e fazer o contrário, que é o que a gente fez na maioria dos casos. Interpretar coisas geométricas como equações. Mas uma pode ajudar a outra quando for necessário. Fechou, gente? Então, encerramos a aula por aqui. Foi uma aula um pouco longa, né? Mas de novo, eu quero fazer aulas bem completas do conteúdo para vocês. E eu acho que essa aqui ficou completinha. Espero que vocês gostem, tanto quanto eu gostei de preparar ela para vocês. Então, ficamos por aqui, gente. Até mais. Tchau para vocês.